Para fechar a segunda unidade, que trata do tema da geografia da população, vamos analisar alguns dados sobre a dinâmica demográfica brasileira. Nesse campo dos estudos demográficos, trabalha muito com a estatística. O mais importante, além de conhecer os termos, alguns, pelo menos que alguns nós apresentamos na aula 4, saber esses termos, o que significam e ter uma noção de análise de gráfico, de conseguir entender análise de gráfico e alguma noção bastante básica de estatística. Então a gente vai apresentar aqui alguns desses dados, alguns dados mais novos, outros nem tanto, mas realmente apresentando um quadro geral, mas para melhor fixação desse conteúdo, cabe aí ao estudante fazer saber interpretar esses dados. Isso que é o mais importante quando for encontrar essas informações por aí. Então, a primeira coisa, a gente está falando da população brasileira. Esse é um dado que apresenta o dado dos censos, lembrando que os censos demográficos eles costumam ser de 10 em 10 anos, nem sempre eles foram respeitados, Por exemplo, aqui teve o primeiro censo de 1872, 1890, 1900, 1920, a partir de 1940, justamente depois da fundação do IBGE, que os censos demográficos passaram a ser de 10 em 10 anos, exceção também do ano de 91, que fugiu a regra, e 2020 também não aconteceu o censo por conta da pandemia, também por conta da pandemia. Provavelmente esperamos que 2021 ocorra esse censo, talvez 2022, vai depender de como é que vai se resolver essa questão do Covid, mas já certamente o censo 2000, o censo próximo também não respeitará essa periodização. Mas vemos aqui a evolução da população brasileira. Vamos vendo aqui que sai uma população de em torno aí de 10 milhões de habitantes em 1872, aproximadamente, e vai evoluindo hoje, em 2010, quer dizer, em 2010 nós chegamos aí na fase de 190 milhões de habitantes. O período de maior crescimento, tivemos duas guinadas de crescimento da população. Uma foi verificada em 1900, como teve um crescimento bastante grande aí, nós podemos considerar um papel importante nisso aqui da imigração, da imigração europeia para o Brasil, também não apenas, e evidentemente também o crescimento vegetativo razoável. E outro período vai ser após 1950, quando você vai ter aquele processo clássico de queda da taxa de mortalidade por conta da modernização, do tratamento de saúde, redução, enfim, vacinação e o aumento da natalidade também por conta da melhoria também das condições gerais de saúde. Então nós vamos encontrar aqui então uma natalidade mais alta e uma queda da mortalidade que permite uma outra guinada. Porém, apesar desse gráfico aqui, o Brasil ainda terá um crescimento ainda pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Vamos ver mais na frente que as condições para a reversão desse crescimento já estão colocadas. Mas aí, a gente está vendo aí a questão dos grandes números, Quer dizer, uma taxa percentual de crescimento baixo, mas dentro de uma população que já é bastante numerosa, isso gera uma inércia no tempo em matéria de aumento populacional. Mas esse é o quadro que nós temos aí do Brasil de elevado crescimento. Por conta, mas nós vamos vendo aqui a taxa de fecundidade, também com base nos dados do IBGE, nós vamos ver que o Brasil, justamente naquele período que tem essa guinada, é quando você tem uma taxa de fecundidade bastante elevada,
né, mais de 6 filhos por mulher, quer dizer, né, para cada casal, considerando uma família nuclear, o que evidentemente não é o padrão necessariamente, né, mas você tem aí a taxa de 6, né, até na década de 60. A partir daí vem uma queda sustentada dessa taxa de fecundidade. A queda mais significativa foi em 1980 para 1991, e lembrando que a taxa de reprodução da população, quer dizer, a taxa média de filhos por mulher que permite a reprodução no futuro da população é 2,1. E em 2000 chegamos a 2,38 e em 2010 chegamos a 1,9. Então o Brasil ele já ultrapassou o limiar da reposição populacional e já começou a entrar, contratando para o futuro um processo de envelhecimento, amadurecimento da população, né, a gente vai ver depois na pirâmide etária, mas de, no futuro, começar a reduzir a sua população pelo aumento da taxa de mortalidade, porque a população vai ficando mais velha também, isso lá na frente começa a aumentar a taxa de mortalidade, e a redução que a taxa de fecundidade já gera nas taxas de natalidade. Então nós vamos ver aí o resultado também desse processo da redução das taxas de fecundidade a partir da queda da taxa de natalidade. Então nós vamos observar que a partir da década de 60, vamos comparando os dados, né? Na década de 60 começa a cair, né? Da mesma maneira, nós vamos ver que isso tem a ver com a redução da taxa de fecundidade. E aí, quando a gente vai observando essa queda, e hoje o Brasil, nós estamos aqui, você tem aqui os dados passados e tem a previsão, né? Hoje nós temos aqui, mais ou menos, 2015, 2025 e 2025, né, desse decênio, nós temos uma taxa de natalidade de 20 por mil, né, de 20 crianças nascidas por mil, e a taxa de mortalidade também caiu, e a tendência, como eu falei, de começar a partir da próxima década um aumento da taxa de mortalidade, justamente por conta do envelhecimento da população, né? Isso vai aumentando a expectativa de vida e você vai aumentando também a taxa de mortalidade, né? Porque chega uma hora que a ciência médica ainda não conseguiu superar o limite aí de 100 anos, né, como média, né? O país hoje que possui maior expectativa de vida, que é o Japão, está em torno de 90 anos, né, quase 90 anos, dificilmente passará disso, né, quanto taxa média. Então, o Brasil está caminhando, então, para essa convergência das taxas de mortalidade e de natalidade, que lá na frente, né, é possível, né, com essa redução da taxa de fecundidade, que conforme o Brasil for envelhecendo, que a taxa de mortalidade ultrapasse a taxa de natalidade, como já acontece em alguns países, como Rússia e Alemanha. E também, consequentemente, quando a gente vai ver o crescimento vegetativo, a gente vê que a taxa de crescimento médio anual, né, nós vamos observar que depois do pico da taxa média entre década de 20 e década de 40, a gente vai ter uma redução, e aí é possível que isso aqui seja por conta das próprias inconsistências, né, desse censo de 20 a 40. Depois nós vamos ver uma taxa de uma nova expansão e novamente a queda sustentada da taxa de crescimento médio da população brasileira, que hoje está em torno aí, quer dizer, hoje não, em 2010 estava em torno aí de 1,3%. E aí lembrando, isso daí explica 1,3% sobre uma população de quase 200 milhões de habitantes, né, você tem aí um crescimento aí anual de cerca aí de 2 milhões, né, de 2 milhões e 300 mil por ano. Né? Então você vai tendo incrementos significativos ao ano, mas por conta, né, dessa questão aí dos grandes números. E aí temos aí a transição demográfica, quer dizer, o que isso tudo vai significar lá na frente para a população brasileira?
Vemos que em 1980, que ainda tínhamos aí uma taxa de crescimento alta, lembrando, né, que a pirâmide etária ela demonstra, né, ela vem demonstrando aqui a base é a população mais jovem e no alto é a população mais velha. O que nós temos aqui na década de 80, isso permaneceu até 1991, assim, no censo, né, ainda no manifesto, a baixa expectativa de vida, as altas taxas de natalidade, isso caracteriza o que a gente vai chamar então de um padrão clássico de pirâmide. Então tem muito nascimento, né, a taxa de fecundidade alta, muito nascimento, muita natalidade e o topo reduzido. Qual é a implicação? Isso em 1991 começa a reduzir, mas ainda temos taxas de natalidade consideráveis. Mas o que isso vai significar em termos de políticas públicas? Um fator importante, quando isso mencionei na aula 5, né, na aula 4, né, que era sobre os indicadores, quais eram os indicadores, existe essa questão aí da transição geracional, né, o ciclo geracional. Quando você tem uma população muito jovem, e aqui o Brasil tinha uma população bastante jovem, você tem o custo de que a população economicamente ativa, que é entre 15 e 64 anos, que é a população majoritariamente que trabalha, né, que move a economia, né, do país, ela precisa sustentar, uma vez que existe consenso, né, não muitas vezes respeitado, mas existe um consenso de que as crianças elas não devem trabalhar, né, as crianças menores aí de 15 anos, de 18 anos, enfim, não devem trabalhar, pelo menos, né, enfim, né, não como no sentido de se sustentar, precisam ser sustentadas, seja pelas suas famílias, mas também pelas políticas públicas. E você tem uma população mais velha, né, que já contribuiu, né, e que precisa ser sustentada para aqueles que trabalham, né, através dos sistemas de previdência social. Nesse quadro aqui, o que nós temos? O peso da previdência social é pequena, porém, o peso de uma população mais jovem ele é grande, é maior. Então, em relação a custo de educação, o que não significa que no Brasil, nessa época, isso fosse atendido. Pelo contrário, né? É sabido que os indicadores sociais no Brasil começam a realmente melhorar a partir de 1988, né, com a Constituição Federal, que institui uma série de mecanismos, né, de seguridade social muito importantes que vêm sendo desmantelados. Nós estamos em pleno processo de desmantelamento e que isso vai gerar, em continuando esse processo lá na frente, algumas mudanças, algumas reversões em alguns indicadores sociais. Mas, enfim, o que a gente vai observar aqui nesse caso, então, que nesse caso você tem que a população inativa, que não contribui do ponto de vista de geração de renda, ela é majoritariamente jovem. Qual que é a vantagem de você ter essa população? Se você tiver mecanismos ou tiver políticas de desenvolvimento lá na frente, conforme essa população ela for crescendo, ela vai engordar, ela vai encorpar justamente a população economicamente ativa. E se você consegue aumentar a produtividade da economia e conseguir gerar renda através dessa transição demográfica, é possível que se consiga fazer o salto, né, para um país de alta renda, que foi o que aconteceu com os países centrais do capitalismo. Né? Eles aproveitaram o chamado ali baby boom de meados da década de 50, ali meados ali do século XX, e através de políticas de desenvolvimento bastante robustas, né, dos estados de bem-estar social na Europa ou a própria política de New Deal nos Estados Unidos, eles conseguiram dar o salto, né, na renda do país, né, de modo que são países de altíssima renda. Em 1991, esse quadro começa a se alterar quando você começa a ver uma diminuição da taxa de natalidade. E 2000 nós já vamos observar que a base aqui, que ele aqui no caso aqui é 0 a 9, mas você pode botar de 0 a 4, enfim, dependendo da escala que você utilize, a gente vai observar que já se verifica que a natalidade caiu bastante, enquanto nós vamos observar
que o número de pessoas acima de 60, 70 anos começa a crescer. E 2010, isso vamos ver com mais clareza, e de modo que 2000 e 2010 já não temos mais o formato de uma pirâmide. O que nós começamos o Brasil? O Brasil, ele, a partir de 2010, se encontra justamente naquela fase da janela de oportunidade demográfica, que é quando você tem a maior parte da população, né, ou entrando ou já na população economicamente ativa. Por isso a importância do país se aproveitar essa janela para tentar dar esse salto, né, econômico, aproveitando a disponibilidade de trabalho da sua população. Não é o que nós estamos verificando, né? E aí vamos observar que dentro desse quadro, aí essa previsão aqui dessa pirâmide etária em 2060, que é uma previsão. O que nós vamos encontrar em 2060? Já uma população majoritariamente envelhecida, né? Acima de 45, acima vamos ver aqui que a previsão é que nesse período a população mais numerosa sejam a população entre 50 e 54 anos, 54 e 59, entre a população entre 50 e 60 anos, e 64 anos, né? Então, ou seja, uma população já envelhecida, né? E aí o que vai se pesar nesse quadro? Sem perspectiva lá na frente de haver uma projeção de futuro para a economia do ponto de vista populacional. Então, qual vai ser o grande gargalo, né, se você não conseguir trazer esse resolver a questão do desenvolvimento? É justamente o fato de você ter uma população que vai ingressar na fase de aposentadoria, digamos assim, né, dentro dos marcos que a gente espera, mas que vai precisar ser sustentada pela população que ainda trabalha. E aí nós vamos vendo aí que para 2060, pelo que nós podemos ver, em continuando o que nós vemos hoje no país, teremos um problema bastante grave com relação às condições de vida dos mais velhos. E não apenas os mais velhos, considerando que hoje no Brasil muitos lares são sustentados, ou a segurança econômica é garantida pelas aposentadorias, né, pelo salário dos aposentados, né, pelas aposentadorias. E a presença muito grande de aposentados que ainda trabalham para complementar a sua renda. Então, esse é um quadro que o país precisa ver. O discurso da reforma da Previdência, das reformas, eles estão sempre olhando para esse sentido. Só que o curso que principalmente essa última reforma traz, na verdade, ela é muito mais de desamparo, né, apesar de ainda não se ter rompido o padrão da solidariedade geracional, que era o que o Paulo Guedes queria, que era romper com o modelo da solidariedade geracional, que é o que predomina na Europa e é o que movimentou, né, inspirou a Constituição de 88, quando instituiu o Sistema Nacional de Seguridade Social, que não é só a Previdência, evidente, mas que é no sentido ali de construir um mecanismo privado, né, de poupança, poupança para a velhice, que é o modelo o modelo chileno, que inclusive está na base dos conflitos políticos que estão, né, os conflitos da mobilização popular lá contra o governo Piñera nos últimos meses. A pandemia deu uma diminuída, mas agora 11 de outubro, né, de 2020, você está voltando, né, até essa pressão popular, e um dos grandes motivadores é justamente a perversidade do sistema privado de previdência adotado lá na época, herança da ditadura do Pinochet e do neoliberalismo trislocado que foi implantado pioneiramente nesse país. Então esse é um quadro bastante complicado que o país se depara dentro da atual conjuntura em que nós não temos um projeto de país para o futuro, em que inclusive vários ativos nacionais estão sendo completamente destruídos, o mercado interno sendo destruído dentro dos marcos daquilo que eu expliquei na aula 3, e a gente vai observar que, continuando esse quadro nas próximas décadas, 2060 será um período muito difícil para nós que vai ser meu caso, e será o caso
e vocês também, né? Estaremos entrando aí na fase aí, né, no terço final da expectativa de vida nossa. Então, isso é importante levar em conta. Um outro dado importante sobre a questão da distribuição da população rural e urbana, e aí é uma conexão com o conteúdo da primeira, todos os dois, né? Todo sistema tem conexão com o conteúdo da primeira unidade. Mas como o Brasil, com o processo de modernização, ele vai também se urbanizando, né? Então a partir da década de 70, entre 60 e 70, quando a população brasileira se torna majoritariamente urbana, e aí nós vamos vendo, enquanto você tem um crescimento contínuo da urbanização, né? Hoje mais de 80% da população brasileira é urbana, você tem uma redução sustentada também da população rural. Existe toda uma discussão sobre o que é urbano, o que é o rural, porque isso também é uma decisão estatística, né? No Brasil, a população urbana, toda a população que mora em sede de município e em sede de distrito. Mesmo que seja, por exemplo, um município que tenha 5 mil habitantes. Então, mas enfim, a gente vai ver aí que o Brasil, hoje o referencial do Brasil, assim, de cultural, social, é majoritariamente urbano. E aí nós vamos ver que essa também, né, apesar de a gente ver lá as taxas de crescimento no Brasil, mas vamos observar que justamente entre 70 e 80 é quando, da década de 70, de 1970 a 1980, nós vamos observar que a população rural vem apresentando taxas de crescimento negativo. É uma tendência aí continua presente, e aí tem a ver com as migrações internas, o êxodo rural, tudo isso. Um outro dado também para a ciência, né, que é a questão da composição étnica, né, ou a composição de cor da população brasileira. Isso aí é evidente que são autodeclarações, né, mas 42% se declara branca, 9,4% se declara preta, 46,8% se declara parda. E aí você tem ali, né, 1,1% para aqueles que se consideram amarelos e indígenas. É evidente que isso é autodeclaração. O Brasil é um país eminentemente miscigenado, né? E aí vemos aí a quantidade grande de pessoas que se autodeclaram pardas, mas não duvido de que muitos dos que se consideram brancos, na verdade, são pessoas miscigenadas, são descendentes também de negros. Então o Brasil é um país majoritariamente negro e miscigenado, né? Do que branco. Então, isso é um dado também importante, e aí um elemento importante para as políticas públicas é a questão em relação à distribuição dessa composição de cor sobre a divisão social do trabalho. Então, as posições de maior salário e de maior qualificação, nós vamos ver uma presença majoritária na população realmente branca. Enquanto a gente vai observar que naquelas posições ou naqueles empregos de menor salário, de menor prestígio social, nós vamos ver uma presença majoritária de negros e pardos. Então esse é um dado também que é sempre importante matizar e que está na fundamentação, por exemplo, da política de cotas. Um outro dado também importante que eu não mencionei diretamente lá na questão dos indicadores, mas é o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos observar aqui, né, que o Índice de Desenvolvimento Humano ele é um ranking, né, da ONU, que é um dado estatístico que representa aí os países que contemplam basicamente três indicadores, né, que é mortalidade infantil, expectativa de vida e educação. Então você, a partir dali, faz esse índice de 0 a 1, né, quanto mais próximo de 1, mais alto é o índice de desenvolvimento humano, e quanto mais próximo de 0, mais baixo é o índice de desenvolvimento humano. Então a gente vai observar que o Brasil, ele, desde 88, ele vem tendo um crescimento bastante grande. E aí vamos observar aqui, né, como a partir da década de 90, né, a gente vai observar um crescimento
bastante alto, né? O Brasil sai aqui de 613, quer dizer, é uma faixa média baixa do desenvolvimento humano, e ele chega aqui em 2015 a 755, que é uma faixa média alta, né? E aí, não por acaso, nós vamos observar que a partir de 2015, quando a gente tem essa restauração neoliberal no país, nós vamos observar que o crescimento o crescimento do índice de desenvolvimento humano entrou numa espécie de platô, né? Um crescimento muito baixo. E possivelmente, né, podemos ver aí nos anos vindouros, talvez até alguma piora. Qual é um fator aí que pode ser que não... Porque, por exemplo, o índice de educação, por exemplo, que é o índice de analfabetismo, ele é difícil de reverter, né? Mas qual é o índice mais sensível? Expectativa de vida e principalmente mortalidade infantil, né? Que são os mais sensíveis às variações conjunturais as variações conjunturais das condições de vida. E aí nós vamos observar que o Brasil aqui em 2019, 2018, a posição, o Brasil ele está aí, é o 79º país em termos de desenvolvimento humano, ele é próximo aí país da Colômbia, Armênia, Argélia, Tailândia, México. E vamos olhar aqui na parte de cima, vamos observar que Noruega, Suíça, que são países que estão aí na faixa de 950, 940, né, de índice de desenvolvimento humano. E aí a gente vendo aí os índices, né, porque o Brasil ele teve esse salto, aí nós vamos observar a queda aqui da índice de mortalidade infantil, e no Brasil foi muito importante. E aqui, ó, em 1955, o Brasil tinha aí uma taxa de 203 mortes de crianças para cada 1.000 nascidos vivos, ou seja, uma a cada 5 crianças que nasciam, elas morriam antes do primeiro ano de vida. O que isso tem? Por que era tão alto? Por conta, geralmente, né, nessa faixa de idade, geralmente, essas altas taxas se devem a fatores básicos, né, como higiene, acesso a saneamento básico, alimentação adequada, aquilo que é o básico para uma criança, né, poder se desenvolver. Então você tinha, por exemplo, até os décadas de 90, por exemplo, a gente tinha muito a questão da cólera, a diarreia, né, que matava muitas crianças. E aí nós vamos vendo aí uma queda sustentada e uma queda bastante grande aí, a partir da década de 80 também. E hoje, em 2012, o Brasil aí na faixa de 14 crianças, quer dizer, a evolução aí bastante grande, né? Se tínhamos ali em torno de 20% das crianças de 55 morriam antes de completar um ano, nós temos aí hoje na faixa de 1,4% em 2012. E aí nós vamos observar aqui o Brasil, vendo aqui o Brasil, onde ele está, ele é um pouco acima da China. Observemos a Rússia, que é um país com taxas bastante baixas, de 5 por mil. Nenhum estado brasileiro chega a esse nível, né? Mas nós vamos observar que, a partir daqui dos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, todos eles estão abaixo da média nacional. E aí nós temos aqui os demais que estão acima. Nós vamos observar aqui, por exemplo, que o estado em condições piores é o estado de Amapá, que ele está aqui em torno de 23 crianças nascidas, que era o índice do Brasil em 2005, né? E mesmo assim abaixo de países como a África do Sul e Índia. Então houve um importante avanço do Brasil em 2018 nesse índice. E outro dado também importante, expectativa de vida. E aí fala que o Brasil, em 2018, os nascidos em 2018 viverão 31 anos a mais que os nascidos em 1940. Então o Brasil aqui, ó, 1940, a expectativa é de 45 anos. Em 2018, a expectativa é de 76 anos. Então, nesse caso,
nós temos aqui um aumento também significativo, né? Evidente aqui por uma questão até biológica, quando você vai chegando a esses índices, o crescimento começa a ser menor, mas hoje, como eu tinha mencionado antes, o Japão é o país com a maior maior expectativa de vida, né? Próxima aí de 90 anos. Então, talvez seja hoje o limite, né, de avanço em relação a esse indicador. Um outro fator também, né, a taxa de analfabetismo. Então, o Brasil também teve um avanço importante, né, nesse processo de modernização. E aí essa queda é bastante. Em 2010 chegamos aí a 9,6%. Apesar disso, o Brasil ainda está bastante atrasado em relação a outros países, inclusive outros países de perfil semelhante ao Brasil, por exemplo, a Argentina, que tem uma taxa de analfabetismo próxima a zero, Uruguai também. Então, mas o Brasil vem avançando aí também de forma significativa, apesar de estar atrasado em relação aos outros países. E aí tem esse outro dado aqui que mostra o IDH no território. Então vamos observar aqui bastante coadunado aqui com a média brasileira. Nós vamos ver a dominância, né, dos municípios de IDH médio, que é entre 0,500 e 0,700, né, e de alto, né, que é de 0,700 a 0,799, que é justamente essa é a faixa média do Brasil. Aí nós vamos observar que aqui na região Centro-Sul, que é onde perfaz aí a maior parte da população brasileira, a grande maioria está aí entre perfil alto ou médio. E aí quando a gente fala médio, pode considerar, por exemplo, que seja médio alto e tal. Nós vamos ver a dominância do alto justamente aqui nas regiões economicamente mais dinâmicas. Nós vamos observar aqui o interior de São Paulo, o oeste do Paraná, essa faixa aqui central do Rio Grande do Sul. Nós vamos encontrar aqui essa faixa que é justamente aqui a região da Via Dutra, né, do Médio Paraíba, Paulista e Fluminense, o Rio de Janeiro e a região aqui, a costa do Rio de Janeiro, e idem aqui para a costa do Espírito Santo. E alguns poucos municípios com nível muito alto, né, que é acima de 800, né, por os padrões brasileiros, principalmente em São Paulo, no interior, Brasília, né, Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, Niterói, né, se destaca, é um dos municípios de melhor IDH do Brasil, e alguns poucos municípios também ali próximo a Curitiba, Florianópolis também. Então, o Brasil essa distribuição que nós podemos encontrar. E aí, em relação ao tema das migrações, é um tema também que não será aprofundado nessa aula, mas aí é um quadro aí que ajuda a explicar muito da dinâmica interna da população brasileira, lembrando que outros fatores de crescimento e decréscimo da população têm a ver não só com o crescimento natural da população, mas também com as imigrações e emigrações, lembrando que imigração com I é a população que chega e emigração com E é a população que sai. Então nós vamos observar na década de 50 e 70, majoritariamente a população do Nordeste, que vai para o Centro-Sul, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. O início de uma população, inclusive, de gaúchos, né, que vão para a fronteira agrícola por conta, e também de nordestinos aqui, por conta de grandes projetos, ciclos, por exemplo, da borracha, mas principalmente aqui em relação à expansão da fronteira agrícola, que tem sido um projeto forte no Brasil, pelo menos desde o período da ditadura militar, desde que os militares tomaram conta do poder no Brasil. Década de 70, década de 90, nós vamos ver uma redução dessa migração do Nordeste para o Centro-Sul e o aumento das migrações internas, inclusive saindo do Centro-Sul para a região Centro-Oeste, que é a zona de fronteira agrícola. E a partir da década de 90, nós vamos observar um quadro muito mais complexo e tendo esse destaque, né, por um lado também, um aumento das migrações intraestaduais, no caso aqui, por exemplo, a desconcentração de população das metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro para o interior de São Paulo,
para o interior do Rio de Janeiro, e também a gente continua aqui o processo de expansão para a fronteira agrícola, e aí tem tudo a ver com o avanço do agronegócio, e isso tem atraído aí populações para essas regiões. E aí nós vamos observar a questão do saldo migratório, vamos ver hoje um quadro muito mais complexo, né, no Brasil, e aqui nós vamos em azul, esse aqui é um dado do IBGE, né, esse aqui é um mapa feito pelo IBGE, nós vamos observar aqui o saldo negativo em azul, saldo positivo, e vamos observar que, curiosamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são os principais, nós vamos ver um quadro maior de saída da população do que chegada. Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade que cresce muito lentamente hoje. E aí também por questão de grandes números, né? Mas vamos observar o quanto aquele quadro de crescimento, né, de aumento das migrações de curta distância, né, para o interior de São Paulo, para os municípios médios, tanto em São Paulo quanto no Rio. Nós vamos observar também espalhados aqui pelo Centro-Sul, um fato importante dos últimos anos. Cabo Frio, por exemplo, é um dos municípios, desde 1991, que mais cresce no interior do Rio de Janeiro, Cabo Frio, Rio das Ostras, Búzios, e tem muito a ver com essa migração de cariocas né, ou de pessoas da região metropolitana que estão fugindo, né, da aglomeração metropolitana procurando amenidades na costa, né, norte do Rio de Janeiro. Então, um quadro aí bastante complexo, que também é interessante falar aí que também muda muito o padrão territorial do país. E, finalmente, né, considerando aí o quadro geral, né, de toda essa dinâmica populacional, a sua ocupação pelo território. E aí, outra tangência possível de se fazer, outro contato possível de se fazer com o conteúdo da unidade 1 é como essa ocupação, né, ela tende a reforçar aquele quadro da formação territorial, né, litorânea, razoavelmente regionalizada, apesar de já ter integrado o território nacional, como foi mencionado, né, nas aulas da primeira unidade, mas você tem aqui um quadro de concentração maior populacional nessa zona do Centro-Sul e no litoral do Nordeste, né, e algum crescimento da ocupação em direção ao Planalto Central. Então, esse é o quadro que se constitui. Então, como eu falei, essa aula, ela basicamente, ela apresenta alguns desses dados, como todos aqueles indicadores, eles ajudam a compreender como se organiza, né, como a população ela se desenvolve, né, e são alguns dados brutos para entendimento dos processos sociais. E como eu falei na introdução, importante saber ler, né, entender quais são os conceitos, quais são os indicadores, e a partir dali saber ler os dados. Esse é o fator mais importante, até mesmo porque esses dados vão mudando ao longo do tempo, e a interpretação ela vai ser de acordo aí, tendo entendimento de como esses dados eles influenciam no todo, a gente consegue, acompanhando os dados, a gente consegue vislumbrar algumas tendências da sociedade, né, no caso aí da sociedade brasileira. Agora, é evidente, né, que qualquer aprofundamento é necessário mais estudos para balizar mais o conhecimento sobre a sociedade e sobre a população. Então, termina aqui a 6ª aula e é a última aula da unidade 4.